Não se pode esconder a verdade. Não se pode esconder a verdade. Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, o que nós lemos pelas Escrituras é que, no tocante ao Evangelho, está escrito, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Sim, meus irmãos, neste mundo só existe um Evangelho, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Não há outro além desse. Mas, infelizmente, desde a época em que isso foi escrito, até os dias de hoje, muitos tentaram perverter o Evangelho de Cristo. E alguns estão conseguindo, meus irmãos. Essa é a realidade que está aí. Dá para ver muito bem claro, de forma muito evidente, que o Evangelho está pervertido. E também está muito misturado e deturpado. Assim, fica difícil a vida de muitos. Isso complica a vida de muitos. Isso estraga. Isso prejudica. Isso está arruinando e levando muitas vezes para a perdição. Porque o Evangelho misturado dentro para pervertido está causando isso na vida de muitos. Na vida de muitos que estão por aí nas denominações. E nas denominações, o Evangelho misturado dentro para pervertido tem um espaço livre para causar isso na vida das pessoas, causar esse prejuízo, causar esse mal que está afetando a vida de muitos. Então, meus irmãos, para que isso possa terminar na sua vida, na minha vida e na vida de todos os nossos outros irmãos, o Senhor Jesus hoje nos manda essa mensagem aqui, que é muito clara e simples e de fácil compreensão, para que quando lermos essa mensagem, possamos entender na hora aquilo que devemos fazer, que é voltar para o Evangelho genuíno do Senhor Jesus. Porque ao voltarmos para o Evangelho genuíno do Senhor Jesus, vamos permanecer na verdade dele. Vamos permanecer bem. Vamos permanecer firmados, alicerçados e firmes no Evangelho. No Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Porque o Evangelho genuíno do Senhor Jesus vai produzir bons resultados em nossas vidas. Resultados aprovados pelo Senhor Jesus. Resultados que ele concorda que estejam acontecendo nas nossas vidas. Então, agora é hora de nós nos conscientizarmos disso, de que devemos voltar para o Evangelho genuíno. E escapar, e fugir, e sair fora do Evangelho misturado dentro para pervertido e das denominações onde ele está. Então, meus irmãos, se vocês quiserem ter uma vida em Cristo saudável, uma vida em Cristo com perseverança, uma vida em Cristo que vai continuar sendo fiel a Ele até o fim de sua carreira, até o fim de sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar para o Evangelho genuíno. É isso que Ele quer. Porque o que o Senhor Jesus está vendo hoje por aí nas denominações são as consequências causadas pelo Evangelho misturado para pervertido. Está arrasando a vida de muitos, destruindo, prejudicando, causando a morte de muitos irmãos. E isso o Senhor Jesus não quer que continue. Ele quer nos salvar disso aí. Ele quer nos tirar desse fogo que prejudica, que só nos leva para a ruína e perdição. E Ele quer que nós possamos nos conscientizar de forma unânime, para que possamos juntos, meus irmãos, voltarmos para o Evangelho genuíno. É isso que Ele quer. Essa é a vontade dEle, expressa por esta mensagem aqui, que é muito clara e simples. E chega para você hoje, para que você, ao ler essa mensagem, possa tomar essa decisão certa e acertada e aprovada pelo Senhor Jesus. O que Ele não aprova é que você continue envolvido e enredado pelo Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Ele não quer isso para a sua vida. E eu espero que você também não queira, porque eu não quero isso para a minha vida. Então, se a nossa opinião for a mesma, de não querermos, então vamos querer o que é certo e aprovado pelo Senhor Jesus, que é o de fazer com que cada um de nós possa voltar
para o Evangelho genuíno, para que assim possamos viver e se esforçar para entrar nesse Evangelho para sempre. Então que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, agora eu vou ler mais uma mensagem aqui, que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Mensagem muito séria e importante. Mensagem que vai chegar para você para cumprir um objetivo. E o objetivo é que nós possamos discernir o que está escrito. Porque tudo que está escrito nas Escrituras é para nós discernirmos o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, para praticarmos apenas o que é certo e o que é bom, e para rejeitarmos e sairmos fora e fugirmos do que é errado e do que é mal. Então, meus irmãos, esse é o objetivo dessa mensagem hoje. E o nome dessa mensagem que o Senhor Jesus hoje manda para as nossas vidas é Pelas Escrituras. E nessa mensagem vai se falar de muitas coisas que são escritas nas Escrituras, que nós devemos praticar, e de muitas coisas que estão escritas nas Escrituras que nós não devemos praticar. Devemos deixar essas práticas erradas, que nós fomos condicionados a fazer, a praticar por aí nas denominações. Então, meus irmãos, chegou a hora de ouvirmos essa mensagem. Mas antes de ler essa mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que tem a ver com essa mensagem. Porque, pelas Escrituras, meus irmãos, existem muitos textos nas Escrituras importantes e sérios, de relevância para as nossas vidas hoje. Mas esse texto aqui que eu vou ler é um texto que está nas Escrituras, que fala pelas próprias Escrituras. É um texto que mostra o valor e a utilidade das Escrituras para as nossas vidas hoje. E nós devemos entender esse texto, para que possamos dar valor ao que esse texto está dizendo para nós, para cada um de nós hoje, para que possamos praticar o que está escrito. E esse texto é muito importante porque vai falar sobre as próprias Escrituras. Então eu vou ler esse texto aqui, que está na segunda epístola de Timóteo. Está escrito assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos com esse texto é que o que é útil para o nosso ensino, para a nossa própria repreensão, para a nossa própria correção e para a nossa própria educação na justiça, já está nas Escrituras. Não precisamos de mais ninguém, meus irmãos. Não precisamos de mais ninguém, de nenhum outro homem. Precisamos ler as Escrituras, porque elas vão nos ensinar o que é útil para as nossas vidas, para que assim ela cumpra o objetivo de fazer com que cada um de nós hoje, como homens de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Meus irmãos, isso só vai acontecer por meio das Escrituras, pelas Escrituras. Então, nós devemos nos aprofundar nas Escrituras, no conhecimento das Escrituras. Devemos acertar por conhecermos as Escrituras, meus irmãos. Esse é o objetivo das Escrituras. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que ler as Escrituras, examinar, se aprofundar nesse conhecimento. De tudo que nela está escrito, para que isso em nossas vidas, de forma profunda, possa produzir bons resultados. Resultados aperfeiçoadores, resultados aprovados por Deus. Resultados que o Senhor Jesus concorda estejam acontecendo em nossas vidas, por meio das Escrituras. Então, meus irmãos, vamos dar valor a isso, para que possamos, de fato e de verdade,
sermos homens de Deus perfeito e que sejam perfeitamente habilitados para toda boa obra. Chegou a hora de nós nos conscientizarmos disso, de fato e de verdade, para sempre, para que assim possamos prosseguir a nossa vida em Cristo dessa forma, sendo perfeitos e totalmente habilitados para toda boa obra. Então, meus irmãos, chegou a hora de nos estimularmos a isso, uns aos outros, para que assim possamos todos juntos como igreja estar profundamente inteirados das sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que isso possa acontecer com você, comigo e com todos os nossos irmãos, por meio das Escrituras, pelas Escrituras, meus irmãos, pelas Escrituras. Chega desse negócio de deturpar as Escrituras, de relativizar as Escrituras, de adulterar as Escrituras, de fazer muitas pessoas tropeçarem por causa da deturpação das Escrituras, que muitos de nós estão fazendo, principalmente pastores, bispos e apóstolos. Não, meus irmãos, não podemos fazer mais isso. O Senhor Jesus não quer isso. Vamos obedecer à vontade do Senhor Jesus, para que possamos praticar o que está escrito. E a prática do que está escrito irá nos fazer cada vez mais nos aperfeiçoar e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que seja assim em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, agora eu vou ler essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Pelas Escrituras. E ela começa assim: está escrito, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Meu irmão, lendo as Escrituras, ficamos sabendo que existe o Senhor Jesus, que é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e cuja glória foi vista como do unigênito do Pai, e que muitos o pregaram, afirmando ser ele o Cristo. Mas, pelas Escrituras, também ficamos sabendo que existe alguém que vem pregando um outro Jesus. Meu irmão, pelas Escrituras, nós ficamos sabendo que existe o Espírito de Cristo, que nós recebemos. Mas sabemos também que muitos estão aceitando o Espírito diferente, que até então não tinham recebido. Meu irmão, pelas Escrituras, ficamos sabendo que nós recebemos o Evangelho de Cristo, mas sabemos também que muitos hoje têm abraçado um outro Evangelho diferente. Meu irmão, pelas Escrituras, sabemos que existem aqueles que são por e a favor de Cristo, o Filho do Deus vivo, e que existem também aqueles que estão contra e também são anticristos. Meu irmão, pelas Escrituras, sabemos que existem apóstolos, mas também sabemos pelas Escrituras que existem falsos apóstolos, porque alguns a si mesmos se fizeram apóstolos. Meu irmão, pelas Escrituras, sabemos que existe verdade e que o Senhor Jesus é a verdade. Mas também sabemos que existe a mentira e que o diabo é o pai da mentira e que muitos hoje satisfazem os seus desejos. Meu irmão, nós sabemos pelas Escrituras que existe a sã doutrina que nós devemos suportar até o fim. Mas também sabemos que existe o ensino de outras doutrinas estranhas e que muitos hoje se deixaram envolver por elas. Meu irmão, nós sabemos pelas Escrituras que existe a verdade e que nós devemos viver e andar na verdade. Mas sabemos também que muitos hoje já se desviaram da verdade. Meu irmão, pelas Escrituras, sabemos que devemos buscar e pensar nas coisas lá do alto, mas sabemos que muitos hoje estão buscando e pensando apenas em coisas terrenas. Meu irmão, nós sabemos pelas Escrituras que devemos servir a Deus com integridade e inteireza de coração,
Mas sabemos que hoje muitos estão servindo às riquezas e deixando os seus corações nas riquezas. Meu irmão, nós sabemos pelas Escrituras que enquanto alguns se dedicam ao reto ensino das Escrituras, existem muitos que hoje estão adulterando, ultrapassando, relativizando e deturpando as Escrituras. Meu irmão, nós sabemos pelas Escrituras que hoje nós devemos nos acautelar por nós mesmos, mas hoje vemos que muitos não estão se acautelando dos cães, dos maus obreiros e nem dos falsos profetas. Meu irmão, nós sabemos pelas Escrituras que nós já podemos discernir o que é bom e o que é mal, e o que é certo e o que é errado. Mas parece que muitos hoje não estão conseguindo ter esse discernimento, porque estão sendo arrastados facilmente para muitas práticas erradas, que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova. Meu irmão, pelas Escrituras, ficamos sabendo que o Senhor Jesus nos ensinou que devemos repartir todas as vezes. Mas sabemos também que quando muitos se reuniam no mesmo lugar, não era a ceia do Senhor que eles comiam, e por isso eles não se ajuntavam para melhor, e sim para pior. Meu irmão, nós sabemos pelas Escrituras que o Senhor Jesus edificou a sua igreja sobre a pedra, mas hoje sabemos que essa igreja que essa igreja se deixou envolver pelas denominações. Meu irmão, nós sabemos pelas Escrituras que o santuário e a casa espiritual de Deus hoje somos todos nós, mas hoje muitos entre nós estão mentindo contra esta verdade, dizendo que o templo construído por mãos humanas é a casa de Deus, e muitos concordam em entrar nele. Meu irmão, nós sabemos pelas Escrituras que a anterior ordenança, da qual o dízimo faz parte, já foi revogada, mas também sabemos que apesar disso, muitos ainda hoje continuam lendo Moisés para continuar recolhendo os dízimos de dinheiro dos membros de suas denominações. Meu irmão, além dessas, existem muitas outras coisas que ficamos sabendo pelas Escrituras, para que assim possamos conseguir discernir e separar definitivamente tudo o que é certo e tudo o que é errado, para que possamos praticar para sempre apenas tudo o que é certo e tudo o que o Senhor Jesus aprova e concorda, para que possamos juntos combater com seriedade tudo o que é errado, segundo as Escrituras. Meu irmão, se tudo hoje está do jeito que está por aí nas denominações, é porque estamos tolerando de boa mente tudo isso, como se tudo isso fosse algo comum, normal e totalmente aceitável pelo Senhor Jesus. Só que na realidade não é, e não é mesmo. E o Senhor Jesus, hoje, por meio desta mensagem, quer, de fato e de verdade, nos conscientizar profundamente disso, para que assim possamos ser a igreja aprovada, que viva, sim, para o seu inteiro agrado, que viva, sim, para o inteiro agrado do Senhor Jesus, e que viva de modo digno do seu evangelho genuíno, para que assim possa entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus quer por meio dessa mensagem? Qual o objetivo dele em enviar essa mensagem para nós? Isso já ficou bem claro e muito simples para você. Ele quer que você, pelas Escrituras, consiga discernir o que é bom e o que é certo, para se separar daquilo que é errado e daquilo que é mal, para sempre, para que você possa praticar apenas o que é bom e o que é certo, segundo as Escrituras. Então isso tem que acontecer
com você, comigo e com todos os nossos irmãos. Tem que acontecer com a igreja de modo geral. Porque, infelizmente, hoje, a igreja que se deixou envolver pelas denominações está envolvida e enredada por coisas erradas, por práticas erradas. Que aprendeu e foi condicionada por essas denominações a praticar. Mas esse tempo acabou, meus irmãos. Chega! Com essa mensagem, o Senhor Jesus diz: chega! Chega mesmo! Chega para sempre! É hora de nos conscientizarmos disso, com essa mensagem, muito bem clara e simples, para que agora possamos dar um giro de 180 graus, para voltar à verdade, para voltar para o Evangelho, para o Senhor Jesus, voltarmos a ser a igreja que Ele edificou sobre a pedra, voltarmos a ser guiados pelo Espírito da verdade, que foi enviado para nos guiar a toda a verdade. E toda a verdade está sendo esclarecida através dessa mensagem, através das Escrituras, através do próprio Senhor Jesus. Meus irmãos, chegou a hora de abrirmos os nossos olhos para vermos com os nossos olhos. Chegou a hora de fazermos com que os nossos ouvidos que estão ensurdecidos possam se tornar a escutar, a ouvir. Os nossos ouvidos temos que ouvir o que o Espírito diz a cada um de nós hoje, como igreja, para que ao ouvirmos isso, meus irmãos, possamos nos conscientizar, possamos saber aquilo que o Senhor Jesus quer que façamos, a vontade dEle. E a vontade dEle é que possamos acertar por conhecermos as Escrituras, porque tudo já nos foi entregue pelas Escrituras, para que ao ler as Escrituras possamos acertar, e devemos acertar, para sempre, todos os dias, sem parar. Então, meus irmãos, é hora disso acontecer. E o objetivo dessa mensagem é esse: fazer com que isso aconteça, com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos, ou seja, com a igreja de modo geral. Então, que isso possa acontecer, e nós possamos nos edificar, começarmos a nos edificar na verdade das Escrituras, para sempre, para que, firmado nessa verdade, possamos prosseguir, com os nossos olhos fixos em Jesus, olhando firmemente para Ele, para que possamos completar a nossa carreira, meus irmãos, aprovados pelo Senhor Jesus, aprovados pela verdade das Escrituras, que nós praticamos. É isso que tem que acontecer. Então, que isso possa acontecer hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.